que eu não venho aqui conversar com vocês. Eu sinto falta, tem outras coisas acontecendo. Mas quando eu penso que já faz quase 4 meses que eu não venho aqui, eu fico imaginando, eu fico em uma dessas viagens, o Marião falou agora que eu estou viajando demais, mas numa das viagens que eu fiz em outubro, eu vi as pessoas logo no início já montando uma árvore de Natal. Eu falei, caramba, a gente já chegou no Natal. E aí eu parei para pensar, eu estou trabalhando com a Páscoa já. Estou trabalhando no dia 5 de abril de 2015. Eu estou já fazendo todas as coisas para lá. E eu falo, quanto tempo a gente perde e que a gente não olha as coisas boas, né? As coisas que estão à nossa volta. Quanto a gente deixa de prestar atenção naquelas coisas que são importantes. E aí eu começo a pensar, como pai, será que eu peguei o momento em que meus filhos começaram a andar? Isso não volta mais, né? Começaram apenas a sentar, ou a sorrir, ou a falar a primeira palavra. Será que vocês aproveitaram isso? Coisas tão pequenas e tão supérfluas, mas que dão tanta alegria quando a gente vê. E aí eu fico imaginando, daqui a 5 anos, se a gente fosse conversar, quantas coisas a gente não perdeu? Quantas coisas a gente não deixou passar? Quantas coisas a gente não deu nem importância? É tão pequeno. Que a gente consiga sossegar um pouquinho, né? Tentar aproveitar as coisas. Eu essa semana viajei, na quarta-feira eu fui até Campinas à tarde e voltei. Aí na quinta-feira eu peguei um voo para Porto Alegre. De Porto Alegre eu fui a Canela, fiquei 1h30 num evento, voltei para Porto Alegre, voltei para São Paulo, peguei o carro na sexta de manhã e fui para Poços de Caldas. E voltei. E eu estava imaginando, no momento em que eu estava indo para Canela, eu falava, gente, estou com uma oportunidade tão boa aqui de aproveitar essa coisa, essa natureza linda, essas coisas todas que estão fazendo. Mas, não, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar lá. E eu passei por tantas coisas que eu olhei e falei, putz, eu queria ter visto aquilo, nossa, eu queria ter visto aquilo, nossa, como era legal ter visto aquilo. Cheguei aonde eu precisava chegar, fiz o que eu precisava fazer. Na volta eu falei, putz, eu preciso chegar no aeroporto. Não, mas espera aí, acho que dá tempo. Mas se não der, e se eu pegar um trânsito? Aí você começa, né? Cheguei no aeroporto, podia ter visto tanta coisa. Cheguei cedo, não peguei trânsito, o Waze me tirou do trânsito que tinha. Aí cheguei lá, fiquei lá dentro do aeroporto. Não tinha o que fazer. E aí eu falei, quanta coisa eu perdi, né? Podia ter almoçado direito, não comido um sanduíche dentro do carro, caindo os queijos cheddar na mão. Não, foi no posto AMPM mesmo, parei no posto Ipiranga. Mas eu fiquei imaginando quantas coisas a gente perde, porque a gente coloca o nosso foco em outras coisas, né? Quanto a gente se preocupa demais, e aí eu vejo a minha filha às vezes preocupada, eu falo, filha, relaxa, você não se preocupa com isso. Mas tirando esses momentos de reflexão, agora que esses devaneios que eu tive agora nesses momentos, a gente vai falar sobre Hebreus 12. E tem um pouquinho a ver com essa reflexão, tem um pouquinho a ver esse início do capítulo. E eu queria conversar com vocês. Eu tenho 2 aulas, portanto, hoje eu não vou correr. A gente vai se ater à primeira parte, e na aula seguinte a gente tem as 2 últimas partes. Como que eu vou dividir Hebreus 12? Hebreus 12, de 1 a 13, e depois, na segunda aula, eu vou falar do 14 ao 29. Tá? Então, a gente vai conversando hoje mais tranquilamente, e aí semana que vem também, se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa, a gente traz na semana que vem, tá bom? Pado, você está com o microfone aí? Vamos começar. Eu queria, de qualquer maneira,
que nós lêssemos Hebreus 12 inteiro, para que nós entendamos aquilo que a gente vai falar, e para que fique com vocês também aquilo que a gente não vai falar hoje, mas que te dê um gostinho aí de quero mais, para que você volte semana que vem, que nós temos um feriadinho aí, né? Mas aqueles que não forem viajar, que estejam aqui com a gente. Tá bom? Pádua, você começa Hebreus 12, 1 e vai passando o microfone até o 29. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitarmos, a fim de sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Não consegui ler. Ai, não vou conseguir ler.
e ao canglor da trombeta, e ao som das palavras tais, que tantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio, Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo amor. Temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos, Pai, a Tua direção e a Tua compreensão, para que possamos meditar e tomar os ensinamentos que o Senhor quer para as nossas vidas. No nome de Cristo Jesus. Amém. Pádua, Hebreus 12, de 1 a 3, você direto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Aqui nós começamos o texto como portanto, né? E o Marcos Dumbra nos deixou aí um gancho bom da aula passada, falando, né, do Hebreus 11, e este portanto do 12, claro que ele é um epílogo do que foi o 11, né? Tudo aquilo que foi dito, portanto, né, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. É interessante, quando eu estava lendo alguns livros, quando a gente olha e lê diversas vezes, a gente sempre tem uma ideia. Mas se nós olharmos o 11 e todos aqueles que foram citados e ditos, o número nem é tão grande assim, né? E aí ele fala, rodeados por tão grande nuvem, e tão densa a nuvem, tem algumas traduções. E essa semana eu olhei muito para as nuvens, né? Eu gosto muito de tirar fotografia de nuvem, e elas estavam particularmente diferentes essa semana, quando eu olhava para elas. Nuvem sempre me trouxe um sinal de leveza e um sinal de tranquilidade, assim, né? Mas quando a gente olha algumas densas nuvens, a gente olha quão
né, poderosa e quão sustento assim, elas nos dão. E eu comecei a ver e a reparar que aquelas que eram muito suaves e muitas coisas, a gente acabava passando despercebido, né? E o texto nos fala assim: estamos rodeados de tão grandes nuvens ou tão densas nuvens, tem tanta coisa do nosso lado, tem tanta coisa que a gente ouviu, tem tantos testemunhos que foram citados no capítulo 11, que nós vamos estudar ele profundamente no ano que vem, né? Porque se fosse para dar uma aula de Hebreus 11 completa aqui, a gente ia demorar bastante, então vamos estudá-la com mais afinco no ano que vem. Mas todos os chamados heróis da fé que são citados ali, eles nos servem de testemunhas, né? E aí quando o texto diz assim, estamos rodeados, estamos cercados. Quando você se imagina rodeado por algo, como você se imagina? Se você olhar para cá, se você olhar para cá, ou se você olhar para cá, ou para trás, ou para cima, você vê a mesma coisa, você está rodeado, certo? Isso é a sensação que eu tenho. É a sensação que vocês têm? Sim? Então, se nós estamos rodeados por tão densa nuvem de testemunhas, elas deveriam servir como um alento para que a gente, independente de onde a gente esteja olhando, a gente possa seguir o mesmo exemplo. E o exemplo do que o Senhor fez na vida de cada um deles, né? Eles por si só não eram fenomenais e, né, absolutos, mas tudo que o Senhor Jesus fez na vida de cada um deles nos serve de testemunho. Então, aqui ele começa falando, né, portanto, então, falando do texto do 11, que estamos cercados, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão, na minha versão está assim, que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O Timóteo não está aqui, mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Qual é a expectativa de todos os corredores de uma maratona? Qual é a expectativa? Chegar no final. Não vencer, certo? Ótimo. Então, se não é vencer e é chegar no final, por que essa persistência a gente não fala dela? A gente fala sempre do vencedor, daquele que ganhou. Porque é esse que a gente exalta, que é esse que a gente lembra, só um. Mas por que a gente não fala da perseverança daquele que chegou por último? Porque a gente tem dó do último. Mas é interessante, porque se a gente pensar aqui, ele está nos propondo uma corrida, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E a nossa expectativa nessa corrida é eu ganhar de você? Corrermos juntos? É chegarmos ao fim dela? Né? E por que a gente não faz isso no nosso dia a dia? Por que a gente atropela aquele que está do nosso lado? Por que é que a gente não olha para aquele que está lá atrás com uma certa dificuldade? Se o objetivo é chegar no fim, por que eu não paro, vou lá e ajudo? Porque não interessa. Essa foi a melhor resposta. Não interessa. Eu olho para mim. Eu quero saber quando eu vou chegar. E se eu tiver que te carregar, é mais um peso, porque para mim já é difícil. Às vezes até o nosso querido celular aqui do lado é mais interessante do que a pessoa que está do nosso lado. E eu me coloco aqui, não estou falando para vocês não, eu me coloco também. Se a gente olha em restaurantes, essa é a vida hoje, se falando assim por telefone, e é verdade. Às vezes aquilo é muito mais interessante do que a pessoa que está do seu lado, do que ela tem para dizer.
Você não consegue reparar nem se ela está triste. Às vezes ela está chorando, você não consegue ter a sensibilidade de dar um lenço ou de perguntar, posso te ajudar? A gente não olha. E se a gente olhar à nossa volta, a gente tem uma tão grande nuvem de testemunhas que nos falam, vale a pena. Esse cara que está do seu lado, vale a pena, leva ele junto. Ele vai te ajudar lá na frente. Uma hora você vai cansar, ele vai te ajudar. Eles correm em equipe. Aí são outras coisas. Nem todos chegam em primeiro, porque são vários quenianos por prova. Mas eles se revezam ali, né? Pois é, e a gente olha isso com espanto, né? Fala, essa aberração parou a competição e foi lá ajudar o outro, porque não é comum. Mas isso é o que a gente deve fazer, né? A nossa corrida que nos está proposta é que a gente chegue no fim com o Senhor Jesus, né? Então, para essa corrida que temos que passar por essa vida, porque não é uma corrida de tiro curto, né? Não são 100 metros rasos que a gente vai, para e ali acabou. É uma corrida longa, é uma corrida que muitas coisas acontecem. E certamente com obstáculos, né? Muitos obstáculos, né? Mas essas tão grandes nuvens de testemunhas, elas também tiveram seus obstáculos. E como foi que venceram? Como foi que passaram por eles? Porque eles eram fortes o suficiente? Não. Porque pela misericórdia do Senhor, Ele transformou, Ele fez em cada vida algo diferente, para que eles passassem por isso. É o mesmo Deus que a gente serve, é o mesmo Senhor que a gente tem. E Ele vai fazer isso por nós também. Você crê nisso? Ele faz isso por nós, todos os dias. Todos os dias. E aí o texto continua dizendo assim, deixemos todo o embaraço, deixemos todo o peso de lado. Alguém já tentou correr com uma mochila nas costas? Já. Você consegue, certo? Mas é muito mais cansativo, é muito pior. Mas a gente coloca tudo. A gente coloca a conta de amanhã, a gente coloca aquela preocupação com aquela enfermidade, eu coloco a educação dos meus filhos, com quem meus filhos vão se casar. Eles têm 6 e 4 anos, por favor, para de pensar nisso, não é? Mas a gente põe. E aquelas outras coisas que atrapalham a nossa mente de ter comunhão perfeita com o Senhor, a gente vai colocando naquela mochila e a gente vai correndo, vai falando, eu estou cansado. Mas a gente vai carregando tudo. Experimenta em casa. Vai lá fazer alguma coisa aí em casa, põe uma mochila nas costas e enche ela de livros. E vai fazer o que você for fazer, ver televisão, vai fazer o que você tiver que fazer. Vê se isso não traz um peso. Por que a gente faz isso com a nossa vida? Ansiedade, mas a palavra nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que pode acrescentar em um covo da sua preocupação no curso da sua vida? Em nada. Eu sei que é fácil falar, não é. Mas é verdade, a palavra de Deus nos diz para que nós não andemos ansiosos e a gente coloca na nossa mochila todas aquelas coisas. Você imagina a Luciana e o Guilherme lutando lá, fazendo aquelas coisas deles lá, com uma mochila nas costas. Faz aí. Tenta em casa. Dá? Não dá. Um corredor, você vê que o corredor ele tem uma roupa leve, mais leve possível para que nada impeça que a velocidade que ele vá correr. Ele não fica ali com penduricalhos, com coisas, e a gente vai adicionando coisas na nossa vida, preocupações e coisinhas extras, e como vai ser aquilo, como vai ser aquilo outro, e a gente vai só adicionando, ao invés de tirando, como o texto fala. Vamos tirar, vamos nos desembaraçar. Você já imaginou a figura de um embaraço? Como é?
Se ele diz para a gente se desembaraçar, tirar um nó, eu fico imaginando um novelo de lã, né? Fica tudo aquilo daquele jeito. Vocês já conseguiram esticar um novelo de lã? É longo, não é? Super longo. Mas é super mais leve, é super mais tranquilo de se trabalhar do que se tiver um negócio todo... Claro que não fazer o tricô, né, gente? Mas é só como referência. E essa é a nossa vida. A gente vai embaraçando tudo, colocando preocupações e pesos na nossa mochila, e a gente quer correr a mesma corrida. E a gente esquece do que está do lado, e a gente põe mais coisa na nossa. Afinal de contas, a minha dor é muito maior do que a sua, não tenho a menor dúvida, né? O que eu passo é muito pior do que você passa. Não é assim que a gente pensa? Ele não faz ideia do que eu estou vivendo. Você não faz ideia de como foi minha semana. Não é assim que a gente pensa? A gente tem algum trabalho a fazer, fala, putz, mas tem que dar aula. Fala sério, minha semana foi tão complicada, esses caras não têm ideia de como foi. Não é? Eu tenho que estar na igreja às 4 da tarde, nossa, mas minha semana já foi tão corrida. Tem que chegar às 4 mesmo, fala a verdade. 3h45, eu estou falando de dias normais, né? Tem que chegar às 6 para o culto, tem que chegar às 9h30 para a escola dominical. Puxa vida, hoje tem jantar, é de sábado. Né? A gente fala assim. E a palavra diz assim, ponhamos todo esse peso de lado. Vamos nos desembaraçando dessas coisas, para que a gente possa continuar correndo. E ele coloca o pecado depois, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado, né? O que também enche a nossa mochila são só as preocupações, mas também o pecado, né? E o pecado não aquele pecado que a gente começa foi, mas aquele que a gente fala na nossa mente, putz, já pensei, já foi, né? Cada um tem o seu, cada um sabe como é, mas o quanto ele não atrapalha, quanto ele não nos permite correr mais devagar. E numa tradução está assim, e o pecado, como que está aqui, como que está na de vocês? E o pecado que tenazmente, né? Que tão de perto nos rodeia. Tem uma tradução que diz assim, e o pecado que tão rapidamente nos cerca. Nós estamos cercados de testemunhas, mas o pecado tão rapidamente nos envolve, nos cerca, nos cega para que a gente não veja essas coisas. Eu achei muito interessante essa outra versão. Tão tenazmente nos assedia, né? Tão rapidamente nos cerca. Pensa nos seus pecados, como ele é rápido para te fazer cair, como ele te cerca, como ele te afunda, como ele te não faz ver o que está do lado, como ele faz, nossa, eu estou vivendo nesse mundinho. E o texto nos diz assim, olha, a gente tem uma série de nuvens de testemunhas que estão aqui para testemunhar, para servir de exemplo, que é possível e que é boa essa corrida, que a gente pode ir e a gente vai jogando um monte de peso nas costas e a gente se deixa levar tão rapidamente pelos nossos pecados que nos cercam e nos afundam. Tenho 3 coisinhas aqui que eu peguei de um livro que eu achei interessante, para que a gente possa deixar de lado esse peso e o pecado. E são 3 passos fáceis de falar, difíceis de fazer. Mas eu vou deixar aqui com você. Escolha amigos que também estão comprometidos com a mesma corrida. É muito difícil quando a gente quer fazer alguma coisa, que a gente quer fazer mesmo. Quem que a gente vai ouvir? Aquele que vai nos exortar ou aquele que vai nos incentivar? O que é mais gostoso? O que é mais fácil? E é aquele que a gente vai buscar. Será que esse é o amigo que a gente tem que buscar? Ou será que é aquele que a gente fala que é um chato de galoche que vai nos exortar, mas que tem o mesmo objetivo que você, que é terminar essa corrida da fé?
Se a gente tem amigos que a gente procura, que só nos incentivem para fazer as coisas erradas, a gente vai continuar fazendo, né? Por diversas vezes e por várias situações, a gente teve a oportunidade de falar para alguns amigos, falamos, você está buscando pessoas que vão te dizer sim, mas é óbvio, é só para te agradar. Não tão preocupada com o que você vai encontrar lá na frente. Porque assim como você, só querem ver o já, o agora, né? Então, lição número 1 é escolher amigos que estejam comprometidos com a corrida. Amigos que tenham os mesmos valores e os mesmos objetivos, né? Porque se a gente busca outros valores ou pega pessoas que têm outros valores e outros objetivos de vida, certamente serão conselhos diferentes, serão mais pesos e mais preocupações. O segundo, deixe de lado certas atividades. Deixe de lado certas atividades. Você sabe quais são. Eu sei quais são as minhas. Deixe de lado algumas atividades, certas atividades. E a terceira, para aqueles que ainda a têm, para aqueles que têm, procure auxílio para os seus vícios. Pode ser jogo, pode ser bebida, pode ser mentira, pode ser pornografia, pode ser o que for. Mas que são vícios. Admita que tem. Admita para você. E busque ajuda. Porque enquanto você não admitir que tem, você vai continuar fazendo. E procure a ajuda daqueles que têm a mesma corrida da fé. Que vão não te deixar de lado, mas te exortar e te ajudar a sair. E a caminhar com você. E a te abraçar para te levar junto. Não para te deixar para trás. Busque aqueles que têm os mesmos valores e os mesmos princípios. Mas admita que você tem, que é o primeiro passo. Corramos com paciência. Tê, está com você o microfone? Você pode ler Tiago 5:11 para a gente, por favor? Tiago 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O Senhor é compassivo. E a palavra nos relembra, né? Tendes visto a paciência de Jó. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem a sua razão de acontecer. Tudo tem o seu para quê, né? Eu esses dias estava me lembrando com meu pai. Meu pai foi coordenador do grupo de jovens. E quando ele assumiu essa coordenação, a primeira coisa que eu disse para ele foi: pai, não me peça para orar lá na frente. Tenho muita vergonha. Não consigo ir na frente. Eu não conseguia mesmo, né? Mas eu passei lá atrás por uma série de coisas para passar. E fui lá na frente, e fui falar. Fui presidente de uma cidade, né? Fui líder de um conjunto dentro da igreja, não do seu início, mas depois fui líder deste conjunto. E você vai aprendendo, né? Mas para mim aquilo era um peso muito grande, muito ruim. E as pessoas quando me veem na frente acham que é tranquilo, né? Eu sofro para estar na frente. O Moteles disse que parece que o microfone morde, ele me morde de vez em quando, viu? Mas eu passei por todas aquelas coisas e para mim naquele momento era muito difícil. E eu sei o para quê disso hoje. Tem outras coisas que aconteceram mais difíceis, mais complexas, mas que eu também consigo enxergar hoje os para quês, né? Mas tudo tem o seu tempo. Ontem eu estive com uma prima e ela era muito ligada à minha mãe, né? Então, obviamente, assim, quando ela me vê e vê os meus filhos, ela fica lembrando dela. E eu lembro com carinho, né? E ela me comentava ontem: puxa, como é difícil, né, viver sem ela. Eu falei: não é, viu? Eu sinto tanta alegria que o Senhor fez isso comigo, porque eu consigo ajudar tanta gente. Isso não significa que eu não quisesse ter minha mãe aqui do meu lado, né? Não sou tão frio assim. Mas eu sei o porquê, eu sei o para quê.
E eu tenho tido a oportunidade de falar com muita gente sobre perdas de entes queridos, né? De atuar na vida dessas pessoas. Claro que a saudade vem, né? Mas é uma saudade gostosa, porque eu sei aonde ela está, né? E eu corro com perseverança essa corrida da fé, com muita paciência, aguardando um dia que eu vou abraçá-la, né? E assim é na nossa vida. Tantas coisas acontecem com você, e a gente, ao invés de olhar para o Senhor e falar assim, tá bom, vamos lá, isso está acontecendo, é alguma razão muito boa para o Senhor fazer isso comigo, porque alguma coisa vai levar lá na frente. A gente murmura, né? E se a gente for parar para pensar, de verdade, a gente devia viver assim o tempo inteiro em tormentas. Nós somos pecadores. Era assim que a gente tinha que viver. Mas pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, de vez em quando a gente passa por isso. E aí a gente diz, não dá. É só comigo. Sou só eu, mas que injusto. De vez em quando a gente passa por isso. E a gente, ao invés de se desvencilhar de tudo isso, a gente põe mais isso na nossa mochila e quer continuar correndo. Mas qual é o nosso objetivo nessa corrida? Deveria ser chegar, mas a gente quer correr para ganhar. A gente quer correr e não importa o cara que está do lado. Vocês estão comigo nessa corrida? A gente tem que chegar. Nosso objetivo é chegar. Corramos com paciência. Com paciência. Tudo tem o seu tempo determinado. E se a gente trouxer aqui para o contexto de Hebreus, se nós lembrarmos o que eles estavam passando na época, não há forma melhor do escritor tirar dos judeus daquele negócio deles estarem nas suas obrigações, nas suas festividades e nas suas, como o texto fala, nos seus costumes, né? Querer retroceder para tudo isso, senão simplesmente olhar para o Senhor. Então, por essa razão foi escrito para eles nesta época. Mas como isso serve para a gente, né? Como serve para nós esse texto maravilhoso. Indo para o versículo... Não, vamos ler... Eunice, você lê para a gente Romanos 8:17, por favor, ainda neste contexto do corramos com paciência. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Forte ou não? Participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Do final da corrida, quando cruzarmos a linha, né? Estaremos com o Senhor. Amém. Versículo 2. Não, 2 não. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador. Como está na sua versão? Versículo 2 de Hebreus 12, desculpa. Autor e consumador da fé. A minha versão está da nossa fé. Eu gosto mais ele é o autor e consumador da fé, né? E sim, da nossa também, mas ele é o autor e consumador da fé. Jesus é o exemplo perfeito. E se toda essa nuvem de testemunhas que a gente ouviu no capítulo 11 inteiro não nos servem de exemplo, o Senhor Jesus bastaria, né? Ele é o exemplo perfeito de tudo. Literalmente, ele é o pioneiro, ele é o líder da corrida da fé. E ele também é o autor, como nós lemos aqui, ele é o autor. Mas ele também é o consumador, foi ele que fez. Você que manda. Alô? Aí se você quiser tirar o... Obrigado. O cara sabe tudo, né?
Ele é o líder, Ele é o autor da nossa fé. Ele abre o caminho para o Senhor, para Deus, né? E Ele nos capacita para seguirmos as suas pegadas. E Ele é o consumador, Ele que, né, se fez na cruz por mim e por você. Ele que tomou o nosso lugar como pecadores que somos, morrendo por nós, para que nós pudéssemos ter acesso, consumando a fé. Então Ele é o autor e consumador da fé, e aí da nossa fé, né? O qual pelo gozo, né, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Tem um texto muito interessante, que ele diz assim para você, tanto faz o microfone aqui, né? Tá, tudo bem. Tudo bem? Podemos ir? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do Pai. E é interessante se a gente parar para pensar, pela alegria que lhe estava proposta. O Senhor poderia não passar pela cruz, não passar pelos insultos, não passar por nada. Ele poderia simplesmente viver alegremente aqui e falar assim, não vou passar por isso não. Mas em troca dessa alegria, desse gozo que estava proposto, na verdade o gozo para Ele era salvar a sua vida. Ela chegar a você e passar por tudo isso. Passar pelo sofrimento, passar pela dor, pelas injúrias, pela humilhação. Passar por todas essas coisas em favor de mim, em favor de você. E a gente não consegue dizer aí fora que nós cremos no Senhor Jesus? E às vezes quando fazem alguma piada ou alguma coisa com um crente, a gente deixa de lado, vamos rir junto. Porque se eu falo que eu sou também, imagina, vão ficar falando um monte aqui para mim. É ou não é? O Senhor é o maior exemplo de todos. Se não bastassem todos os exemplos que nos foram colocados no capítulo 11, o Senhor Jesus é o exemplo perfeito de como deveríamos viver, de como é possível passar por todas essas coisas. O Senhor Deus se fez homem em Jesus. Ele se fez homem. Que maior humilhação do que essa? Se fez homem, passou aqui por fome, passou por tudo. É possível ou não é? É possível. E o exemplo dele de como foi sempre alimentado pela palavra, sempre citando a palavra, sempre mostrando na palavra como deveria ser a condução das coisas. E é assim a nossa vida, por isso a gente sempre diz, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, se alimenta da palavra. Porque é ela que vai nos dar força para suportar, para passar adiante. É ela que vai trazer os exemplos de vida, de como nós devemos caminhar, de como nós devemos seguir. Corramos com perseverança, com paciência. Tem uma... No verso 3 diz assim, considerai, né? Considerai, na verdade eu acabei de dizer, considerai se o Filho de Deus se fez homem e passou por tudo isso, né? Nós também podemos passar por isso. O Senhor nos capacita, nos dá forças, nos dá exemplos para que possamos passar por isso também. Jesus suportou tudo, suportou a cruz, suportou a morte por mim e por você. Ele suportou a cruz. Você quer pegar o microfone só para sair lá na internet?
gosto muito aqui de João 15, 13, quando nos diz assim: ninguém tem maior amor no mundo do que este, de dar a alguém a sua vida pela dos seus amigos. E o Senhor fez isso por nós. Se você continuar lendo, você vai ver como é difícil, né? Por alguém bom, certamente alguém poderia dizer que poderia dar a sua vida, né? Mas nós somos pecadores, impuros, e o Senhor Jesus veio aqui muito antes de você pensar em nascer e morreu por você, né? Morreu por mim, por tudo aquilo que já fizemos e que ainda vamos fazer. E por isso eu sempre digo, está consumado, está na cruz, está cravado, está lá, você já foi perdoado. Tire esse peso da sua mochila, ponha de lado, siga correndo na corrida que lhe foi proposta, falando do Senhor Jesus, falando de como a gente tem que servir, de como a gente tem que seguir. Certo? Tudo bem, Fabião? E a gente sempre se pergunta, né? Por que o povo de Deus precisa sofrer insultos, rejeições, perseguição? Né? Por quê? E a gente sempre faz isso. E o escritor prevê essas perguntas quando ele diz assim, ó: e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Se nós formos lá em Provérbios, com quem está o microfone? Mari? Fabião, pode ler para a gente, Fabião. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isso vale para todos os crentes, em todas as épocas. Se nós lermos lá Hebreus, pode ler para a gente, Hebreus 2, 10 a 13. Hebreus 2, 10 a 13. Isso serve para todo mundo. A gente não pode esquecer de que o Pai corrige a quem ama. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e os filhos de que Deus me deu. Se vocês quiserem ler em casa, Salmo 22. Leiam o Salmo 22 em casa. Vai também nos falar bastante sobre isso. Mas pelo tempo nós não vamos ler aqui. Eu queria ler com vocês também Romanos 5. Aí, Fabião, se você quiser passar o microfone para outra pessoa. Pode ser para mim. Romanos 5, de 1 a 10, Mari. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Por Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ser Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Precisa de explicações, né? É assim, e nas próprias tribulações a gente se regozija? Sim? Ou não? Ou deveríamos, né? É assim que a gente deveria correr, porque ela produz esperança, e a esperança nos produz experiência. E quando a gente fala numa pessoa experiente, nós falamos numa pessoa madura, é ou não é? E a gente pode concluir que tudo isso nos traz maturidade, tudo isso nos traz crescimento. E às vezes a gente despreza. Eu fiquei pensando numa ilustração que talvez ninguém tenha trazido ainda. E talvez ela não faça tanto sentido, mas a gente vai tentar. Eu fiquei imaginando, alguém aqui lembra das dores quando nasceu o seu primeiro dente? Provavelmente não, né? Mas vocês todos já viram uma criança quando o seu dente vai nascendo, certo? O que traz para a criança? Mas antes disso, febre, dor, babação, coceira, incômodo. É ou não é? Mas logo depois, ela começa a poder comer outras coisas, em que ela consegue mastigar. E eu pergunto de novo, vocês se lembram de todas essas dores e aflições? Não. Muitas vezes é isso, você imagina o dente vindo e rasgando aquela gengiva toda. Sonoplastia. Sonoplasta. E é assim. E a gente passa por essas coisas, muitas vezes a gente fica se apegando a todas essas dores, todas essas coisas que a gente passa e não consegue olhar para frente e ver o quanto de benefício isso vai nos trazer. A gente não consegue olhar diante de nós. Cadê o microfone? Dente cariado, olha. Eu não sou dentista, eu sou pedagoga, que fique claro. Então, mas você está falando, e para mim o que resume, na minha vida, de toda essa aula que você está dando de Hebreus, de vários versículos que passaram pela minha mente, mas um em especial é o que eu sempre carrego comigo quando passo por alguma coisa, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas vezes a gente não sabe por quê, nem para quê, mas eu sempre tenho certeza de que aquilo é para o meu bem, que se Deus permite que eu passe por aquilo, é porque é para o meu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. Amém. Então, aquilo é bom para mim, mesmo que seja um evento triste, uma coisa desagradável, ou uma coisa que você acha que, ai, puxa, né, está acontecendo isso, que chato. Mas isso sempre, esse versículo sempre eu carrego comigo e sempre me traz a esperança, né, de que está acontecendo é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu e Ele me ama, é porque é bom para mim. Né? É isso. E Ele é bom. E vai ser. E muitas vezes a gente não vai entender aqui e agora. Né? Muitas vezes levam anos. Muitas vezes a gente não entende. Mas você tem toda a razão. O Senhor te ama e é bom para a gente. Romanos 8, 28, né? O senhor citou. Eu fico ouvindo a fala da Andréia e eu sempre penso no não crente. O não crente talvez olha a fala da Andréia e fala, falou então, né? A pessoa passa por tudo e Deus é bom. Parece um pouco de comodismo. Tá, então tudo que acontece, Deus é bom. É muito cômodo pensar assim. E aí, quando eu vejo 2 Coríntios, acho que 4,
que fala que a gente vai ser atribulado, mas não angustiado, perplexo. Essas coisas causam perplexidade. Só que eu acho que depende muito da referência que você tem. Quanto mais você conhece o Senhor Jesus, mais você entende a tribulação como um processo de perseverança. Se você não entende quem Jesus é ou não tem intimidade com o Senhor, assim como o incrédulo, você também não entende os propósitos do Senhor para a sua vida. E fica parecendo papo para boi dormir. Então, eu acho que o grande segredo de de entender essas coisas é você entender Jesus. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, revestido dele, ser ele a referência, você consegue entender essa sua aula. Porque senão pode parecer que tudo é Jesus, tudo se resume num lindo dia azul. E não é assim. A vida é muito dura. Só que olhar para Jesus é que faz com que você veja tudo isso como um processo de santificação, de correr a carreira da fé, de combater o bom combate, porque a gente tem que combater o bom combate. E eu acho outra coisa também. O crente precisa entender a sua responsabilidade. Então, muitas vezes a gente coloca coisas nas nossas mochilas que são nossas responsabilidades. Deus não vai pagar a nossa conta. Você gastou, você paga. Eu acho que quando a gente perde o Senhor como referência, essas coisas viram angústia, viram um aperto no peito descontrolado. Mas a gente tem a nossa responsabilidade, vamos acabar com ela. Com Jesus, com pouco Jesus ou com muito Jesus, a responsabilidade é nossa. Fez, a gente tem que pagar. Sim, a gente tem que assumir as consequências daquilo que a gente faz, não tenha a menor dúvida. Espera aí, deixa o microfone chegar aqui até você, para você falar. Você não levantou a mão? Não, é para a internet, não é para cá. Mas, Márcio, você tem toda a razão. E assim, a nossa fé e o nosso muito Jesus na nossa vida é muita experiência, né? E vem com a maturidade. O mais Jesus, mais maduro. O menos Jesus, um pouco menos maduro, né? E essa vida vivida com Jesus, sendo assim, é que a gente consegue testemunhar para outros também. E ele é o centro, né? O Senhor é o perfeito exemplo que nos cerca. Como se não bastassem todos os outros que ali estão, é o que a gente disse, ele é o autor e consumador da fé, né? Ele é o nosso exemplo de como nós devemos seguir. Ele passou por tudo, né? Por todas as coisas. Não é um mar azul e não é tudo muito fácil, mas é para o nosso bem, né? Rogério, tem uma passagem aqui de Romanos, né, que está muito inserido no nosso contexto hoje de estudo de Hebreus, que fala que Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E tudo isso depende da nossa maturidade, de como você entende isso. Quando você é novo convertido, é difícil você entender isso. Ou quando você não crê, como é que você vai crer nisso? Né? Como é que você vai se aliviar nisso? Porque você quer fazer as coisas pelas suas próprias mãos, né? Sim, nós não estamos tirando nenhuma responsabilidade. Gastou, sim, temos que pagar. Fizemos, temos sim que pagar, né? Mas tem muita coisa que acontece que não é nossa responsabilidade, que não é o que a gente tem que fazer. A gente não tem que estar angustiado pelo dia de amanhã, diz a palavra, né? Basta o dia o seu próprio mal. E a gente tem que viver assim. Fala, Silvio. Importante também, por isso a gente lê a Bíblia, eu não lembro agora que versículo que é, que Jesus não prometeu nada de, assim, né, o crente vai viver em paz, vai ficar tranquilo, pelo contrário, né? Ele fala que esse mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é muito importante, né? E é a nossa corrida final, é aonde nós queremos chegar, né? Nós não queremos ser o primeiro a passar, não vamos ser. Mas nós queremos chegar ao fim. Então, corramos com paciência. Quando ele fala corramos com paciência, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olhando para Jesus, né? É o que a Márcia comentou, tem que ser olhando fito para Jesus. Tem que ser por ele, tem que ser para ele. Senão a gente vai realmente se cansar, vai começar a olhar para o buraco, vai começar a olhar para as coisas que não estão muito retas, para que a gente possa tropeçar. E isso vai servir para que a gente tropece. Você vai comentar alguma coisa? Sobre a paciência que você falou, disciplina, o atleta fundista ele tem que estar cheio disso,
Porque se a hora que, por exemplo, no caso da nossa São Silvestre, a hora que dá largada, se ele sair com tudo, ele nunca vai chegar. Ele tem que saber a possibilidade dele, a velocidade que ele, como ele vai respirar, como é que ele vai se movimentar, tudo, né? Tem que ter paciência e maturidade, senão nunca vai chegar lá. Muito treino. E a paciência, porque ele pode olhar aquele competidor dele passando e falar, meu, mas ele tem mais gás que eu, vou também. E aquilo, na verdade, pode não ser que ele tenha mais pique ou mais rapidez. Está distraindo ele e ele não vai conseguir chegar. Nós temos que ter paciência. O nosso tempo se esgotou, mas como eu tenho mais uma aula, então nós vamos conseguir terminar o que a gente tem para falar. Mas eu queria ler com vocês... não queria ler, não. Queria fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês conhecem este livrinho. Chama Série Crescimento Espiritual em Hebreus. Ele faz vários questionamentos e várias perguntas. E eu achei interessante aqui para a gente pensar. Quais obstáculos e dificuldades aparecem no caminho da sua corrida? Pense e reflita em casa. Quais obstáculos e dificuldades aparecem no caminho da sua corrida da fé? E por quê? E até o momento, nós lemos até o 6, certo? Até esse momento da narrativa, como o escritor encorajou os cristãos a perseverar e apontar para Jesus? Como ele fez isso na sua vida? Que valor há em continuar com seus olhos fixos em Jesus? Qual a disciplina dos cristãos? E para que ela serve? Você reflita em casa. Possa botar um salzinho na sua boca para você querer voltar domingo que vem. A gente terminar Hebreus 12. E que o Senhor nos dê muita paciência nessa semana. Nos dê muita olhar para Ele. Que a gente possa a todo momento olhar para o Senhor. Para que a gente consiga continuar correndo. Que a gente possa livrar-nos do peso, do desembaraço e do pecado. E que a gente consiga olhar para os outros. Olhar se eles estão tristes, olhar se eles estão mancos, olhar se eles estão com dificuldades. Que nós possamos ajudá-los. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, te agradecemos por esses instantes de leitura da Tua Palavra. Queremos, Senhor, viver para Ti. Queremos, Senhor, viver olhando fixos para Ti, Jesus, para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Com alegria, Senhor, com leveza de coração. E te pedimos, Senhor, o Teu auxílio, para que consigamos nos desvencilhar, Senhor, daquele peso que colocamos todos os dias nas nossas costas. E que possamos, Pai, saber que o Senhor é quem nos dá o livramento, o Senhor é quem vai à frente, o Senhor sabe os porquês de todas as coisas. E mesmo que não venhamos a conhecer, Pai, saibamos que aquilo é bom e agradável para a nossa vida, Pai. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E queremos viver assim, Senhor. Nos ajuda, Pai, a levar a palavra àqueles que ainda não Te conhecem, para que eles possam também, Pai, viver desta forma e viver seguindo a Jesus. Te pedimos e Te agradecemos no Teu nome, Jesus amado. Amém e amém. 3:45, os coralistas aqui, certo? Deus abençoe.